Aí não é falha, eu acho que é muito mais mérito do adversário. É algo para ser observado de qualquer forma, né? Nos próximos jogos. E aí... Um dos motivos é que tem acréscimo pra caramba também. Não, mas até que foi com 46, 48, 43. Não passamos dos 50. No primeiro tempo, né? Primeiro tempo, porque essa agora é uma normalidade do futebol. 11. Sim. 11. Tivemos um jogo na quarta-feira com 14 minutos. 14 minutos. Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro, 14 minutos. Então, assim, a normalidade agora é o segundo tempo ia 55, 56. Ontem só trouxemos gols com 40 e poucos. E aí estava cedo. Tá pouca coisa do primeiro tempo. Sobre o Vasco também, eu só coloco mais um que eu imagino, que eu penso também, né? Que eu acho que o Vasco joga no limite dele. Sim. Sabe, ele se entrega no limite, ele se dedica no limite, né? O plano tático dele é no limite, os jogadores, né? Principalmente o PEC e o que se jogam de lado, se desgastam muito, e normalmente no final desse tempo, né? Ou já o jogo acabando, relaxa, né? Para dar aquele respirado, e quando dá respirada no futebol hoje, você leva, não tem jeito. A gente falou da questão individual, porque o Caio falou do Andrei nesse último jogo, e a gente resolveu dar uma olhada como tem sido essa temporada do Andrei, desde que ele voltou, né? O Vasco conseguiu com o Chelsea que o Andrei ficasse aqui por mais tempo, pela questão de somatório mesmo, de pontos que ele tem para poder, de fato, jogar no time inglês. Foram 10 jogos desde que o Andrei jogou nessa temporada com a camisa do Vasco. 1 gol, nenhuma assistência, 2 cartões amarelos, e a média dele é de 81 minutos em campo. Algumas vezes ele foi substituído, mas tem sido um titular absoluto do time. E aí, com cuidado, para que a gente estava falando mais cedo, não é para rotular o Andrei, que todos nós sabemos que o Andrei é um grande jogador e mostrou isso na seleção brasileira, inclusive sub-20, antes de voltar ao Vasco. E por isso, toda a expectativa que se tinha na volta do Andrei, e tudo que ele fez no Vasco, para que fosse contratado pelo Chelsea, inclusive. Mas é muito abaixo do que o Andrei apresenta até aqui, acho que até pela expectativa criada em relação ao que ele pode, o que a gente sabe que o Andrei pode oferecer, né? O Andrei está se tornando um grande jogador, ele é muito novo ainda, Sim. muito novo, ele ainda está sendo formado, o processo de formação do Andrei ainda não terminou, vai continuar na Europa, quando ele chegar ao Chelsea, vai continuar sendo formado lá. Ele tem menos de 2 anos dos profissionais, isso é... Exato, acho que a seleção de base é um parâmetro até a página 2, é um parâmetro agora, daqui a 2, 3 anos, os outros parâmetros que vão existir vão engolir esse da seleção de base. Acho que ele está chegando pouco, menos do que costuma na frente. Ele na seleção, inclusive, que é hoje um parâmetro real, ele estava quase sempre finalizando dentro da área, não só em jogadas de bola parada, como a gente viu ele fazendo gol, mas em jogadas com bola rolando, a bola chegava na linha de fundo, ele aparecia para finalizar. Acho que ele está um pouco mais, até por necessidade do time mesmo. Acho que é um cenário também que a gente tem que avaliar, porque tem questões que a gente não tem acesso, né? A cabeça do jogador, a mentalidade, né? Ele tá fazendo aqui o seu estágio no time dele, no time que ele se formou, no time que certamente se transformou também no time do coração dele. Os primeiros jogos na Série A. Na Série A. Eu nunca tinha jogado sabendo Série A. que daqui a pouco ele vai jogar a Premier League, não vai jogar a Liga dos Campeões ano que vem, porque o Chelsea tá um horror essa temporada, mas enfim. Mas sabe, é tudo muito novo para um adolescente ainda. Então, eu acho que ele está se transformando num grande jogador e provavelmente essa instabilidade dele vai ajudar com que ele se transforme nesse grande jogador. Mas esse dado é importante. Na hora que você disputa pela primeira vez uma Série A no profissional, o nível de enfrentamento é muito maior. Então você precisa de um tempo, como qualquer menino talentoso como o Andrei, mais jovem ainda, para entender o ritmo do jogo, os espaços que aparecem dentro de campo. Losetti trouxe uma informação que eu acho importantíssima. Qual é o melhor Andrei? Eu acho que é como segundo homem de meio de campo, com essa liberdade para pisar na área. No jogo contra o Bahia, por exemplo, que ele abriu mão do Rodrigo e trouxe o Andrei para a cabeça da área, ele já faz uma função mais operária ali, né? Ele já distribui o jogo, mas já não tem a mesma liberdade para chegar lá na frente. Então é natural que ele apareça menos no jogo, que ele tenha funções muito mais defensivas do que encostando nos homens de frente. Eu acho que a gente tem que analisar tudo dentro de um contexto. E acho sim que essa oscilação é natural para um menino tão jovem, mas extremamente talentoso como ele é. E agora o Andrei vai para o Mundial Sub-20 com a seleção, algo que ele tinha, né, combinado, precisa e vai ser liberado, já seguiu, e o Vasco não terá o Andrei nos próximos jogos agora da Série A. Pode ser que ele ainda volte depois do Mundial, mas pode ser que já siga direto para o Chelsea, enfim, mas de qualquer forma, nos próximos jogos não tem Andrei, tá com a seleção Sub-20. Essas são as opções que o Vasco tem para o setor ali como volante, hoje jogando com 3 volantes, e aí que eu quero entrar nessa discussão também. Hoje, Jair e Rodrigo, que foram os companheiros do Andrei no jogo de ontem, o Marlon Gomes, que faz uma boa dupla com o Andrei desde a base do Vasco na seleção Sub-20 campeã sul-americana, fizeram uma dupla ali no meio campo da seleção, o Galarza, que ontem entrou e faz o cruzamento que a gente viu pro gol do Eric Marcos, o Carabarral, que é uma opção agora mais recente, o Cauã Barros, que é um outro menino da base do Vasco que tem entrado aos poucos. Aí eu acho que essa questão, Paulinho, tem as opções do Barbieri, se mantiver esse esquema com 3 homens, passa por uma questão individual, esse meio campo do Vasco que não consegue ser criativo ontem, claramente, né? O Vasco teve muitas dificuldades de criação, passa pelo individual. O Marlon Gomes também, quando jogou, não entrou bem, o Rodrigo tem alternado, por serem jovens mesmo, né?
Ou passa também pela escalação? Talvez uma formação com 2 volantes e o Alex Teixeira como meia e não como um ponta possa ser algo que o Barbieri possa testar também? O Alex, para mim, é um jogador que encaixaria muito bem como esse meia de ligação, né? Mas aí depende da maneira que o Barbieri vai jogar, né? Que se é com 2 pontas, com um jogador de meio, basicamente no lugar do Jair, trazendo o Jair um pouquinho mais para trás, né? O Jair também já jogou no Atlético assim, junto com o Alan como segundo, ele tá jogando mais à frente no Vasco agora, né? Como se fosse o terceiro meio-campista. E eu gosto muito do Marlon Gomes. Eu já fiz vários jogos, não sei se foi, como o Zologete falou, não dei sorte. Eu acho que eu dei sorte nos jogos com o Marlon Gomes, porque o que eu gosto dele como jogador de meio, que chega na área, que faz um ponta, que volta para marcar, ele tem fôlego, ele tem físico. Agora, você precisa de sequência. Você coloca o Marlon Gomes num jogo, no segundo jogo você já não joga, no terceiro ele não entra, no quarto ele entra 15 minutos. O jogador precisa primeiro, garoto. Oscilar, ele vai oscilar, é natural, normal. Aí no dia a dia, nos treinamentos, ele tem que se colocar para ter essa oportunidade e no jogo ter essa sequência. Porque não adianta nada você botar um garoto e ficar tirando. Eu lembro disso. Quando eu entrava no Flamengo, num jogo no Flamengo, eu ficava pensando, se eu errar 3 passes, eu já vou sair no intervalo. Então, assim, se você já tira a sua coragem, você já não quer arriscar tanto. Então, se você dá liberdade para os garotos que têm talento, o Caio falou do Andrei, eu concordo plenamente, mas o Marlon Gomes também tem muito talento. Eu achava até, você pode estar enganado, mas é uma opinião minha, na temporada do Vasco, na Série B, o Marlon, para mim, foi mais importante do que o Andrei, porque o que ele jogou na Série B, às vezes quando ele entrava no segundo tempo, ou quando ele atuava, então, assim, o jogador precisa de confiança. Garoto, tá subindo, na Série A, primeiros jogos dele, se ele tiver uma sequência e confiança, ele tem tudo para crescer. O Marlon acho que também vai para a seleção sub-20, né? Também foi liberado. Vai? Tá liberado. Achei que ele tivesse... Ele foi convocado, mas acho que foi liberado. Vasco liberou os 2 jogadores. Tanto o Andrei quanto o Marlon Gomes. Já se apresenta agora também. Agora, essa questão que você falou, o Vasco, falta gente para receber bola entre linha no Vasco. O Vasco tem muita gente que gosta de vir de trás, vendo o jogo de frente, e pouca gente que espeta para trabalhar em espaço curto entre meio campo e defesa do adversário. E aí, às vezes, o passe pro Pedro Raul, que faz essa parede e não chega ninguém. Tá todo mundo muito longe. Porque esses jogadores, até fisicamente, não têm essa característica. O Alex Teixeira poderia fazer. Trazendo, sei lá, jogando com o Figueiredo numa ponta, mas enfim. E você tem poucas opções de ponta e alguns jogadores que jogam mais na área, como o Figueiredo, também tem que fazer a ponta. Enfim, de fato, acho que também tem uma carência de... O Vasco vai contratar na janela de meio do ano, isso é certo. Vai precisar Falta um jogador com a característica do Nenê. Sim. Né? Esse cara que trabalha, porque quando você trabalha pelos lados do campo é velocidade. Você tem 40, 50, 60 metros para atacar o espaço. E aí você tem um confronto contra um marcador. Quando você joga por dentro, muitas vezes você recebe essa bola de costas e ali tem muita gente povoando aquela região. Então você tem 2 volantes, você tem um zagueiro, então é mais difícil de você trabalhar. Nesse elenco do Vasco falta um jogador com essa característica. Vamos ouvir então o Barbieri, que falou sobre esse jogo, fez uma leitura boa desse jogo do Vasco, do primeiro tempo que ele reconheceu, foi ruim, e para o Zago a melhor atuação do Coritiba. Acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato, foi pro Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, então acho que foi uma sequência difícil. Eu acho que a gente tem buscado pontos importantes e a expectativa era que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu, porque isso alçaria a gente a estar na parte de cima da tabela, que é o nosso desejo, que a gente está lutando muito para isso. Mas aí, falando do jogo em si, resultado bom, não. Eu acho que em função da circunstância do jogo foi um resultado satisfatório, mas nunca bom, a gente queria ter buscado a vitória. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente pode produzir, e foi um dos temas que a gente conversou no intervalo, e eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu, em função das mudanças das peças, mas também de mudança de postura, de alguns ajustes, ter um domínio grande do jogo. Faltou finalizar mais, faltou gerar mais ocasiões de gol, mas conseguiu ter o domínio, fez o gol com mérito. Não me surpreenderia se a gente tivesse conseguido fazer o segundo.